Bom dia. Uma grande alegria para nós, nossa família, estar com os irmãos aqui, uma grande bênção, e a oportunidade de sempre chegar aqui encerrando e rever os irmãos e ser abençoado pela comunhão, o carinho. Tem sido uma grande honra para nós durante os anos, conhecendo o pastor Alexandre e sua família já há muito tempo, né? Trabalhamos até mesmo acampamento juntos, né? Primeiro eu fui acampante e ele trabalhou comigo, né? Depois eu fui ajudar ele, né? Tentei ajudar ele, né? Mas foi bom o tempo servindo ao Senhor juntos, uma grande bênção até o presente momento. Eu sei que Deus tem ainda muito a fazer através da obra dele nesse mundo, e como o irmão Michel disse, as responsabilidades elas só trocam de lugar, não é? Quando jovem, fui líder de jovem por mais de 6 anos na nossa igreja, e a responsabilidade era grande, não é? Depois, agora como pastor, as responsabilidades só mudaram, não é? Elas ampliaram um pouquinho mais, né? Mas louvado seja Deus pela oportunidade, o privilégio de servir ao Senhor e ser abençoado. Como eu disse ontem à noite, é uma coisa que eu não troco com ninguém, com nenhum outro cargo nesse mundo. Por mais que envolva recursos financeiros, servir ao Senhor é sempre melhor do que qualquer outra situação na vida. Amém. Nós louvamos a Deus pela oportunidade e o privilégio de servi-lo, né? Então eu sou muito grato a Deus por aquilo que Ele tem feito. Amém. Na primeira noite, na sexta-feira, nós falamos sobre a bênção de conhecer o Senhor Jesus, ter a vida transformada pelo Evangelho, pela salvação através do Senhor Jesus, a identidade mudada. Agora nos identificamos com a família de Deus, né? E não mais com o mundo, né? Como antes de conhecer o Senhor Jesus, a nossa vida éramos identificados com o mundo, com a sociedade, com a maior parte da humanidade dos nossos dias. Hoje, depois de conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a nossa identidade mudou por completo, né? E mudando a nossa identidade, nós falamos um pouquinho sobre isso na sexta também, mudam também as ações e atitudes, né? Porque a identidade de um ser humano não é definida apenas por um papel e um número, né? Não é apenas pelo RG, né? Nome, papel, número, mas sim por ações, atitudes e aquilo que nós somos. Isso define quem nós somos. E isso é muito importante que o povo de Deus entenda que nossas ações diante do mundo definem que nós somos filhos de Deus, né? Falamos ontem à noite, começamos a olhar para a vida de um jovem, né, e falar sobre o segundo ponto dentro do texto que nós temos usado, que é Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Nós falamos ontem aí sobre viver, praticar a vida cristã, ou seja, a vida cristã na prática. Como jovem, nós temos a responsabilidade também de vivermos a vida cristã na prática. Falamos ontem que muitas vezes nós ficamos, às vezes, pesarosos, preocupados com como trabalhar com o jovem, de que maneira atuar com eles. 1 de João, a palavra de Deus diz que o Senhor usou João para escrever tanto adultos como a jovens, principalmente, no nosso caso, tratando durante esses dias para os jovens, porque eles são fortes, eles já venceram o maligno, e a palavra de Deus está neles, ou seja, as Escrituras sempre nos ensinam que a nossa preocupação, a minha preocupação como homem casado, constituir uma família, a minha preocupação não é somente em agradar a Deus, mas também em cuidar da minha família, E a Bíblia diz que o jovem ele cuida das coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados, em como trabalhar, no que trabalhar, o que exigir, o que não exigir, como esforçá-los, como impulsioná-los a continuar na caminhada. E a palavra de Deus diz que eles têm capacidade, eles têm vivacidade, eles têm energia, eles têm força para, inclusive, alcançar objetivos dos quais nós hoje não temos mais essa energia
A igreja é constituída de adultos, jovens e crianças, porque aonde nós não conseguimos ir, os nossos jovens, os nossos filhos vão. Por isso a Bíblia exorta cada um de nós a encher a aljava de flechas, e arremessar essas flechas, porque a flecha, ela é a força do homem forte, do soldado, do guerreiro. Então nós temos aí sim uma grande oportunidade, não só de trabalhar com casais, com pessoas adultas dentro de nossas igrejas, mas nós temos que valorizar muito o trabalho com jovens, porque eles são a força, o vigor da igreja. Isso é muito importante. Essas duas coisas precisam trabalhar completamente juntas. Uma igreja não funciona somente com adultos, ela funciona com adultos, jovens e crianças, porque os adultos têm a experiência, e muitas vezes o discernimento de muitas coisas que os jovens não têm, mas a gente não tem toda aquela energia que o jovem tem. A gente acha, a nossa mente acha que tem, mas quando vamos executar com o nosso corpo, a gente já não é capaz mais de executar com o nosso corpo aquilo que a nossa mente acha que tem condições. Então, esse trabalho em conjunto de trabalhar com a igreja de uma maneira geral, trabalhando com adultos, com jovens, com crianças, preparando o futuro da igreja, é de grande importância para a obra do Senhor. Então, nós, como filhos de Deus, nós temos que valorizar muito isso. E nós comentamos um pouquinho, falamos um pouquinho sobre isso ontem à noite. Nós não tivemos tempo para entrar em tudo que a gente queria. Hoje nós vamos terminar, encerrar aquilo que começamos ontem. A igreja ela tem essa função de transmitir o conhecimento. Esse é o papel da igreja, esse é o papel do pastor Alexandre, esse é o papel do pastor Everton, transmitir o conhecimento. Tudo aquilo que os homens da igreja precisam saber para as instruções divinas das quais eles precisam para conduzir os seus lares nos caminhos do Senhor. Mas não tem como terciarizar o serviço. Sabe? Esse é o tipo de trabalho que não é terciarizado. Ou seja, você não pode transmitir a responsabilidade de impulsionar o seu filho, de impulsionar o jovem, de ensinar a criança, de exortar a criança, transferir isso para a igreja, ou para o pastor, ou para o líder de jovens. Não funciona assim. Isso é um conjunto que atua dentro de princípios pré-estabelecidos por Deus. A igreja transmite o conhecimento, o pastor transmite o conhecimento, o líder de jovem transmite o conhecimento para os jovens, e a responsabilidade a partir daí é de cada um, pessoalmente. É de cada pai de família, de cada mãe, é de cada jovem, é de cada criança, colocar em prática aquilo que o Senhor trouxe através do conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, criar uma família, educar filhos, impulsionar jovens a continuar servindo ao Senhor, esse não é o trabalho da igreja. Esse é o seu trabalho como pai. Essa é a sua responsabilidade. E nós precisamos, cada um de nós, abraçarmos a responsabilidade que nos compete, e trabalharmos juntos, porque não adianta nada também a igreja promover atividades para jovens. Nós temos feito em Franca reunião de jovens há anos, já agora no novo formato, trabalhando um pouco mais intensamente no conhecimento, na proximidade com a palavra dos nossos jovens, não só das nossas igrejas em Franca, como também da região. Por ano eles têm decorado aí em torno de 200 versículos que nós temos pedido, feito 25 devocionais por mês, estudando a palavra do Senhor, ainda estudando textos para participar de batalha bíblica, das quais eles têm enfrentado de uma maneira assim, pego como um objetivo de ganhar isso, de ter esse conhecimento, de batalhar por isso. Até ontem eu estava comentando com o pastor Alexandre, nós da direção estamos com um problema agora, e um problema muito bom, porque agora nós precisamos trabalhar muito o texto para fazer perguntas difíceis para que eles respondam.
porque eles não respondem com suas palavras, eles citam o texto, o versículo inteiro da resposta. Então aí você acaba, nós damos 5 capítulos para ser estudado, para a função de conhecimento, e quando a gente imagina assim, eles leram, estudaram, agora eles vão responder segundo as palavras deles, Então eles se levantam de pé, pastor Maurílio, e dizem, no capítulo tal, no versículo tal, diz assim, 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 assim. Então aí você começa a entender que agora vai. Agora nós vamos ter que mudar o esquema. Então o cabelo está caindo, está branqueando. Por quê? Porque tem que mudar todo o esquema, para ver se consegue. Então nós sabemos que eles têm força, que eles têm vontade, que eles têm desejo, que eles estão prontos para fazer, eles só precisam receber o combustível certo para poder doar. E aí é que entra a família, quando dá as mãos para a igreja e trabalha junto. Amém. Quando a família dá as mãos para a igreja e trabalha junto, as coisas vão dar certo. Amém. Elas vão progredir, elas vão melhorar. O problema é quando nós trabalhamos, a igreja trabalha de uma maneira e a família trabalha de outra. Ou seja, o conhecimento é transferido. Aí o pai e a mãe vai para casa, começa a lembrar do que foi pregado, ensinado no período ali, no culto, na escola dominical, ou nos cultos normais. E aí, não, eu não concordo com o que o pastor falou, porque eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho que o pastor está equivocado. Peraí, mostrou ou não mostrou na palavra? Sim ou não? Sim. Abriu ou não abriu o texto sagrado? Sim? Ou não? Estou achando que está meio complicado. O pastor Alexandre, quando ele traz o ensinamento, ele abre os textos sagrados e mostra ou não? Sim. Amém. Está escrito na onde? Quem foi que escreveu? Deus? Não é? Então, quando a gente fala que não concorda, a gente está discordando do pastor Alexandre ou de Deus. E aí nós encontramos grandes problemas quando a família trabalha na contramão da vontade de Deus. É aí que perdemos jovens para o mundo, é aí que nós vemos o empenho da igreja, o empenho do líder de jovens em levantar jovens que queiram servir ao Senhor, em produzir jovens que tenham conhecimento divino, e aí de repente eles vão embora, e aí você começa a conversar ao longo desse tempo trabalhando com a nossa igreja em Franca. Eu visitei alguns jovens que deixaram a nossa igreja, e para minha surpresa, não foi o pastor que foi o problema, não foram os jovens da igreja que foram o problema. O problema foi a própria família. As respostas sempre eram as mesmas. Pastor, o senhor pensa que lá em casa é assim, assim, assim? Não, é só lá na igreja. Ou seja, a família trabalhando na contramão da palavra de Deus. E às vezes nós nos questionamos, perguntamos, por que a igreja perde jovem? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Você passa 365 dias do ano, 48 horas do dia com os seus filhos. O seu pastor de igreja são algumas horas, 2 horas na quarta-feira, 2 horas domingo de manhã, 2 horas domingo à noite, e isso durante o ano inteiro. Então a responsabilidade é muito maior da sua parte do que da parte da igreja. Então, como filhos de Deus, nós precisamos entender, primeiro, para instruir os nossos jovens a servir a Deus fielmente, nós precisamos viver fielmente a palavra de Deus. Nós falamos ontem à noite sobre a vida de José. Olhamos diretamente para a vida de um jovem de 17 anos, que colocou no seu coração o desejo de ser fiel à palavra do Senhor. Também isso não tira a responsabilidade do jovem. Não é porque o jovem não tem um pai salvo, ou um pai, uma família que não está
totalmente dedicada à servidão a Cristo, que ele também se torna isento de sua responsabilidade em servir ao Senhor. Porque cada um de nós vamos dar conta diante de Deus por aquilo que vivemos. Ele também tem responsabilidade, ela também tem responsabilidade. Por isso tratamos ontem sobre a importância de tomar decisões. Decisões diante das circunstâncias em que a gente vive. O conhecimento bíblico vai me ajudar a tomar decisões em momentos difíceis da vida. E só tomando decisões corretas diante dos momentos difíceis da vida é que nós vamos conseguir chegar no final da nossa vida, em qualquer circunstância, em qualquer situação econômica, em qualquer situação familiar, em qualquer situação social, que nós chegarmos no final da nossa vida, nós vamos conseguir chegar lá, depois de termos praticado o conhecimento das Sagradas Escrituras, com contentamento, feliz com o que vivemos. Porque a maior parte das pessoas chegam no final, quando encerram sua jornada, ainda não estão felizes com aquilo que conseguiram alcançar. Ainda falta contentamento para essas pessoas, para os filhos de Deus. E a razão por que isso acontece? Porque nós não praticamos a fé. Dizer que tem fé é uma coisa, praticar a fé é outra completamente diferente. É quando nós tomamos por base que todos os princípios e ensinamentos da palavra do Senhor são de suma importância e nós iremos vivê-los, porque os resultados para a nossa vida serão resultados preciosos. Então nós nos empenhamos, nos dedicamos em viver a vontade de Deus para colher os bons frutos de uma vida especial preparada pelo Senhor. Agora, ao longo dessa vida, o mundo oferece muita coisa. Satanás oferece muita coisa. E a intenção ela é muito clara, porque nossa carne deseja o pecado. Nossa carne quer se envolver com coisas que não agradam a Deus. Você, casado, já tomou decisões das quais hoje você não tem que se preocupar mais. Não é verdade? Antigamente, não é, irmão casado hoje de manhã, antigamente tu se vestia bem, não é verdade? Passava um perfuminho mais caro, fazia uns exercícios, andava de bicicleta, né? Queria se mostrar, não é, com um físico esportivo para que as moças então se interessassem, não é? Casou, continua? Está aqui a resposta. Hã? Não é? Está aqui a resposta da pergunta. Só o irmão ali está continuando. Tá? Vamos ver por quanto tempo. Ainda jovem, não é? Um jovem senhor. Mas veja bem, chega um dado momento da vida que nós já tomamos decisões, já nos envolvemos com coisas que nós tínhamos para decidir, não é verdade? E aí a gente relaxa, porque já decidiu, já está feito. Agora, você olha para o seu filho e pensa, todas essas decisões ainda serão tomadas. Elas não foram tomadas ainda. Você realmente se lembra de quando você era jovem? Quantos aqui, de verdade, você se lembra de quando você era jovem? Quantos de verdade se lembram de todos os seus sentimentos quando você era jovem? Opa, as mãos diminuíram. Quantos se lembram? Casado, você se lembra de todos os seus sentimentos? É muito diferente dos do seu filho? Então por que a gente se surpreende quando essas coisas batem na porta da nossa casa? É a mesma coisa. Como eu disse ontem, tempos diferentes, circunstâncias diferentes, mas é a mesma coisa. A expectativa que os pais precisam ter dos seus filhos é a mesma que os nossos pais deveriam ter tido da gente. Se você acha que ele é perfeito, ou que ela é perfeita, deixa eu te dar uma palavra assim que não vai te deixar muito feliz. Você vai descobrir que ele não é. Você vai descobrir que ela não é. E quando você descobrir que não é, provavelmente você vai ter uma grande decepção. Ah, pastor, mas
Isso não pode ser assim. São pecadores como você. Nós falamos sobre isso durante esses dias. São pecadores como nós. A única certeza que nós temos é que nós vamos decepcionar uns aos outros. Então ninguém é perfeito. Nós somos pecadores miseráveis. Mas somos pecadores que podem ser impulsionados a viver coisas maravilhosas, ou pecadores que podem ser esquecidos para tomarem suas próprias decisões. E se filho e filha nascesse para tomar a própria decisão, dava em árvore e não no relacionamento conjugal. Criança dava em árvore se ela tivesse competência para tomar suas próprias decisões sem ninguém pensar por ela. Nasceria de árvore, de semente. Mas Deus nos deu filhos e uma herança preciosa para que nós tenhamos cuidado sobre suas vidas. Compete a nós, é nossa responsabilidade. Eu tenho 3. 3 filhos. Já estão maiores do que eu. Olha, fica em pé aí, eles. Antigamente eu olhava para ele assim, agora eu olho para ele assim. Mas até hoje, ele sabe disso. Se precisar, a correia come. Oxe, tranquilo. Vou sentar, filho. Entra lá no quarto. Deita lá na cama, que eu não tenho força para te segurar, o bicho vai pegar. Sou responsável pela vida dele. Até o dia que ele chegue no altar e diga sim, aí pronto, aí já constitui um lar. Adiós. Precisou de conselho, pode vir, mas agora tu é responsável pela tua própria vida. Até lá, Mas tudo isso é feito com amor, com carinho, com entendimento precioso que as Sagradas Escrituras nos trata. Nós vemos José, dentro do contexto que vimos ontem, suas decisões tomadas diante das dificuldades de sua vida foram decisões preciosas. Decisões de continuar adiante, servindo a Deus, independente das circunstâncias. Agora, de fato, nós somos exemplo em tudo para os nossos filhos? Ou seja, nós vimos o primeiro ponto acerca de José ontem. José foi vendido pelos seus irmãos. Tratar sobre isso já é atemorizante quando a gente começa a falar sobre isso, porque surge um punhado de dúvida na mente. Mas Deus criou a gente desse jeito, e a gente é desse jeito, as nossas atitudes, Deus entende a maneira como a gente é. Não, peraí. Deus não nos criou assim. Sabe isso que nós somos hoje? Porque o nosso pai Adão decidiu viver o pecado. Deus não nos criou desse jeito. Todos esses sentimentos, todas essas afrontas pessoais que nós temos diretamente contra a palavra de Deus, nada disso era para estar acontecendo. É a nossa natureza pecaminosa, que ao observarmos os princípios da palavra de Deus, ela se rebela contra a vontade de Deus. Nós não fomos criados por Deus para ser assim. Aí olhamos para José e vemos que foi vendido. Vemos no capítulo 45, José conversando com os seus irmãos, dizendo: olha, foi Deus. Fica tranquilo, vem para cá, fica aqui pertinho de mim. Foi Deus que mudou todo o quadro da minha vida para que eu pudesse ser usado por Ele para manter a vida sobre a terra. Então Deus operou, Deus atuou para que eu pudesse ser usado. Então vem cá, fica aqui perto de mim. Vocês estão perdoados. Eu amo vocês, vocês são minha família. Vai lá, busca o pai, traz para cá. Eu vou cuidar de vocês aqui. Você consegue entender que as ações e as atitudes de José foram completamente contrárias às ações e atitudes humanas pecaminosas que nós temos? Sempre quando alguém nos ofende, nós ficamos esperando o tempo certo para perdoar. Sempre quando alguém nos ofende, nós fazemos como antigamente, Belém. Ou então, come sal na panela do mingau. Eu perdoo, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Imagina se cada pecado cometido por nós, Deus dissesse assim: olha, te perdoo, mas não vai ser mais a mesma coisa. A gente seria
nós seríamos filhos felizes? Jamais. Se vivêssemos sob a ameaça de sermos perfeitos, nunca seríamos felizes. O que Deus nos mostra é que, servindo a Ele com amor, os resultados serão preciosos, serão maravilhosos. Mas Deus não obriga você a servir Ele, obriga? Você já entrou lá no seu quarto para fazer o seu devocional, pegou sua Bíblia, não, botei agora o meu devocional, período de oração, e de repente Deus, em voz altiva, fala: você só sai daqui se você consertar isso e isso, agora. Enquanto você não consertar, você não vai sair daqui. É assim que acontece? O Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor, convence o nosso coração e a nossa vida de que nós precisamos ser mudados, que nós precisamos ser transformados. Agora, quando Ele nos convence da necessidade de transformação, nós temos que ser imediatos. Não é deixar para depois, não. Arrependimento não é uma outra palavra que fugiu agora da minha mente. Arrependimento não é remorso. Essas duas coisas são completamente diferentes. Porque remorso é um sentimento que eu tenho diante de um fato que eu vivi, que ofendeu a mim e ofendeu uma outra pessoa que eu não queria ofender. Agora, arrependimento é quando eu me posiciono: eu estou errado e eu vou mudar agora. De fato, eu irei mudar nesse momento, nessa hora. E agora, de agora em diante, eu não vou viver mais essa situação. Sempre quando isso se repetir, eu vou viver diferente do que eu vivi. Isso é arrependimento. Tem muito crente sentindo remorso, e não arrependimento. Porque arrependimento é abandono de pecado. Então, de fato, quando nós olhamos para a vida de José, nós temos muito para aprender com ele, decisões importantes, as circunstâncias nas quais ele viveu, que não seriam comum para a maioria das pessoas, mas que suas ações foram diferentes diante das circunstâncias. Como escravo, ele se tornou um verdadeiro servo do Senhor, foi honrado pelo Senhor por ser um escravo dentro da casa de Potifar. Depois, como prisioneiro, ele honrou a Deus com sua vida, foi honrado pelo Senhor, não estando na posição de prisioneiro, estando na posição de escravo, mas não sendo verdadeiramente um escravo. Ele não foi espancado para ser escravo, ele não foi humilhado para ser um prisioneiro. Muito pelo contrário, confiaram nele, estabeleceram ele em lugares que ele não, a situação em que ele se encontrava não dava condições para que ele tivesse a posição que ele estava ocupando. Mas tudo isso só aconteceu por causa da fidelidade de José. Porque José colocou no coração dele: eu quero agradar a Deus, eu quero servir ao Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos vários exemplos assim dentro das Escrituras para que a gente possa aprender com os servos do Senhor. Quero convidar você agora a abrir sua Bíblia lá em Daniel. Capítulo 1. Vamos ler apenas o versículo 8. Daniel 1. Apenas o versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho em que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a não se contaminar. Oremos. Pai, nós somos agradecidos pela leitura da sua palavra. Pedimos agora, Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa vida. Nos ajuda, meu Pai, a compreender
a palavra do Senhor, entender, meu Pai, o quanto são importantes as nossas decisões de nos tornarmos cada dia mais fiéis ao Senhor. Meu Pai, abençoe-nos, em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém e amém. Bom, aqui nós vamos tratar sobre a vida de mais 4 jovens, não é? Nós estamos falando sobre Daniel e seus 3 amigos, período dentro da história que trazem grandes lições também para a nossa vida, né? No primeiro momento nós vimos José, que foi tirado de sua casa, tirado do meio da sua parentela, tirado das coisas, da convivência com a sua família, né? Dos princípios em que foram pré-estabelecidos a ele por sua família, e também tirado da adoração plena a Deus, levado para o meio de um povo pagão, né? Mas nós vemos a decisão de José em continuar servindo ao Senhor. Aquilo que nós falamos hoje de manhã, ainda há pouco. Cada um de nós vamos responder diante de Deus pela nossa vida. Eu conheço jovens que aceitaram o Senhor Jesus criança, né? Quantos aqui conhecem o pastor Glauco de Catalão? Sim. Ele conheceu o Senhor Jesus e era o único da família que conhecia Jesus. Por volta de uns 10 anos de idade foi quando ele se converteu, começou a frequentar a Igreja Batista Independente em Franca. E durante toda a sua vida ele foi o único salvo de sua família. Seus pais não conhecem Jesus, os seus irmãos não conhecem Jesus, e para ele foi uma luta, foi uma batalha continuar servindo ao Senhor. Os pais são bem formados, né, com faculdade, exercem funções baseadas naquilo que estudaram. O desejo de seus pais era que ele também chegasse lá e, né, se formasse, fosse também exercer uma profissão baseada naquilo que ele tinha visto em casa. E pelo contrário, ele tomou a decisão de servir o Senhor Jesus. E a decisão da família foi não apoiá-lo com os seus estudos. Não vamos apoiar. Porque se você quisesse fazer uma faculdade e se formar, a gente ia pagar. Mas como você quer ser pastor, está sozinho nessa. Nós não vamos apoiar. Mas ele já tinha colocado no coração dele que ele iria servir ao Senhor. E hoje ele está servindo ao Senhor. Então muitas vezes nós ficamos olhando e pensando assim, mas é porque não tem o apoio da família, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não tem aquilo outro. Até quando um ser humano vive na total e completa dependência de um outro ser humano? O problema é que quando chega a hora de se tornar, basicamente, o momento de tomar suas próprias decisões, eles não estão virados para o lado das coisas corretas. Ou seja, diante dos olhos deles, não está as coisas corretas. E não é valorizado da maneira como precisa as coisas corretas. Ou seja, dentro de nossos lares, somos nós que demonstramos o quanto as coisas de Deus são valiosas, o quanto isso é precioso, o quanto Deus nos abençoa. Quantos de nós realmente paramos na nossa vida e conversamos com nossos filhos e falamos, olha filho, olha filha, Deus tem feito isso, Deus tem feito aquilo, olha, a gente tem orado, a gente tem pedido a Deus por isso e por aquilo, e lembra, olha, a gente orou tanto tempo e Deus agora nos deu, está aqui, o Senhor é maravilhoso. Parece que ao longo da caminhada cristã, as coisas que Deus nos permite viver são apenas parte do destino, como o mundo pensa. Nós nos esquecemos de mostrar para os nossos filhos através do nosso testemunho, mas eles estão vendo, pastor, mas eles precisam ouvir, eles precisam saber que você sabe o que Deus está fazendo, eles precisam aprender a confiar no Deus que você confia. E só existe uma maneira, é quando você fala com entusiasmo sobre o Deus que você serve, com aquele mesmo entusiasmo que você fala sobre as coisas que são importantes para você. Para muitos pais existem coisas muito importantes. O seu trabalho é importante, né? Você nota quando o pai, né, o trabalho é importante para ele.
Você nota quando o carro é importante para o seu pai. Você nota quando o futebol é importante para o seu pai. A questão aqui é se nós falamos de Deus com o mesmo entusiasmo que falamos das coisas terrenas que são importantes para nós. É isso que muda a concepção da criança, é isso que muda a concepção do jovem. Ele começa a buscar o que Deus está fazendo. Meu pai fala tanto que Deus está fazendo, eu não tenho visto, mas eu quero ver agora. Ele começa a buscar, então ele começa a chegar, ainda criança, ele começa a dizer, foi Deus, pai, foi Deus? Foi Deus que fez isso? Porque ele tem ouvido tanto que é Deus, que é Deus, que é Deus, ele quer saber quando é que Deus está fazendo. Ele quer entender o momento em que Deus age, a maneira como Deus trabalha. Agora, se nós não tivermos a experiência de viver com Deus, que é aquilo que nós tratamos no livro de Eclesiastes, capítulo 12, a parte B, cuidado, porque sobrevirão tempos trabalhosos. Cuidado, porque vai vir momentos difíceis. Mas você precisa encarar os momentos difíceis e as batalhas como alguém que verdadeiramente confia e depende unicamente de Deus, não só porque isso é bom para você, porque isso é bom para a sua família. Você tem uma companheira, Dona Hélia está ali, minha companheira há 25 anos já, merece uma coroa lá no céu só de viver do meu lado. Não tem, Deus não vai dar, então eu fico com dó dela, mas fazer o que? Escolheu, né? Mas veja bem, até mesmo sua esposa precisa sentir que você confia em Deus. Ela precisa dessa segurança que o cabeça do lar realmente confia no Senhor, que ele depende de Deus, que ele vive para o Senhor. E aí então ela vai ficar feliz, contente, alegre. Domingo de manhã, quarta-feira, ela já vai estar animada. Os meninos já tomam banho, nós estamos só te esperando. Já estamos todo mundo prontinho, a janta já está no prato, já é hora de ir para a igreja. Vamos lá. Agora, se você tem que chegar na sua casa, domingo de manhã, e ficar fulano, levanta, arrumar para a igreja. Passa 5 minutos. Fulano, levanta, arrumar para a igreja. Aí, de repente, tu tem que abrir a porta do quarto e dizer, menino, eu já falei! Tem alguma coisa errada aí. O valor está no lugar errado. O valor está na cama, no lugar de estar nas coisas de Deus. Então tem falha. Como que é que você levanta domingo de manhã para ir na igreja? Eu fiz questão, desde o primeiro momento em que me casei, em ser o primeiro a me levantar. Primeiro, não importa. E o primeiro a chamar. Hora de ir para a igreja. Quando eu chamo para ir para a escola, é incrível, pastor. Eu chamo para ir para a escola, o bichinho rola para o lado, rola para o outro. Menino, já falei que tem que ir para a escola. Ao longo do tempo eu aprendi. Meu pai me ensinou algumas coisas, né? Eu aprendi aquele músculo, sabe aquele músculo da costela? Ele fica bem aqui nessa região aqui, ó. Conhece ele? Esse músculo é uma beleza para tirar os outros da cama. Vou te ensinar a técnica se você quiser. Tu chega, chama uma vez, 2 vezes, não foi? O indicador. Tu mira o músculo da costela e, rapaz, o bichinho pula. Em pé, na hora. O que é isso? É hora de ir para a escola. Certo? Mas louvado seja Deus, nossos filhos se envolvendo nas coisas de Deus,
assim, bem novos, né? O Elias acompanhava a gente nas reuniões de jovens, né? Eu era líder de jovens, então desde pequenininho, e nunca se envolveu tanto com criança, mais no meio dos jovens, né? Aí você chega, é hora de ir para a igreja, pronto, é automático, você levanta e vai arrumar. Rapaz, mas por que para a escola não? Mas tá bom, para a igreja já está suficiente, já está de bom tamanho, né? Já está ótimo. Então nós precisamos também, né? Porque eu não vou lá chamar eles, vamos lá na igreja. Você acredita que eu estou feliz para ir na igreja com essa cara? Hoje é dia de cultuar o Senhor, levanta, Pedro. Misericórdia. Ele olha e fala assim, rapaz, está doendo, não vai na igreja. Que dor que está sentindo? É diferente quando você chega e filhão, vamos para a igreja, é dia de adorar o Senhor. Bichinho de apoio, fala, vixe, papai, eu estou animado. Hoje vai ser bom, hein? Hoje vai ser bom. Como é que a gente encara a servidão ao Senhor? É peso? Ou é alegria? Servir a Deus nunca foi um peso. Amém. Foi um privilégio. Amém. Servir ao Senhor. É uma alegria servir ao Senhor. Amém. Independente das circunstâncias. Agora aqui nós temos 4 jovens que também foram tirados do meio em que estavam acostumados. Nós temos aqui o Império da Babilônia, Nabucodonosor, o imperador, agora domina a nação de Israel, como ele dominou vários povos. Ele domina a nação de Israel e ele olha para o seu servo e ele diz assim, olha, escolhe no meio dos jovens de Israel, jovens que tenham capacidade de servir no palácio. Espera aí, deixa eu só destacar uma coisa para você, pai, hoje de manhã. Satanás, ele não quer qualquer jovem. Porque qualquer jovem ele já tem. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Ele quer o seu jovem. Porque o seu jovem tem capacidade de servir. Os outros, não. Israel estava cheio de jovens, mas ele queria jovens especiais, jovens que se destacassem pela sua beleza, pelo seu conhecimento. Não era qualquer tipo de jovem. Ele tinha um tipo específico de jovem que ele se interessou. E foi exatamente desse grupo específico de jovens que foram tirados alguns jovens de Israel para irem para a Babilônia, para estarem dentro do palácio, para por 3 anos serem alimentados com os manjares do rei, para receberem o conhecimento babilônico, para aprenderem a língua babilônica, para serem usados pelo Império Babilônico. Agora, não podia ser jovem feio e também não podia ser um jovem que não tivesse inteligência, porque era uma troca de favores, o conhecimento judaico pelo conhecimento babilônico. Isso fortaleceria o Império. E o que tem fortalecido o império de Satanás é que ele tem arrastado jovens que têm conhecimento do império divino. E muitos de nós não estamos vendo o quanto estes jovens são preciosos, o quanto eles são valorosos. Agora, não são todos, porque no meio de um grupo de jovens que foi levado para Israel, 4 jovens decidiram ser diferentes.
completamente diferente de outros jovens israelitas que provavelmente também tenham ido. É aqui que eu digo que nós somos capazes de tomar nossas decisões. Existem pessoas que vão se encaixar no meio onde elas chegam, e existem pessoas que vão se destacar. Existem pessoas que vão chegar como crente no meio de pessoas perdidas e vão se comportar como pessoas perdidas. Existem pessoas salvas que vão chegar no meio de pessoas perdidas e vão se comportar como luz, que atrai pessoas a Cristo. E isso somos nós que decidimos. Ninguém pode decidir por nós. Isso não é mágico. Isso não acontece assim do dia para a noite. Isso acontece depois de adquirir o conhecimento, depois de deixar o Espírito Santo dirigir a vida, é que essas coisas vão acontecendo. E é por isso que Eclesiastes termina dizendo, no final, alguns não terão contentamento, porque perderam tempo se interessando por coisas dessa vida e não conseguem ter paz e tranquilidade na idade e na velhice, porque ainda estão sonhando com coisas terrenas e não satisfeitos com as coisas espirituais. E nós chegamos então a esse ponto. Agora nós temos 4 jovens dentro de um império, jovens que decidiram ser diferentes. Vocês vão para lá, vocês vão se alimentar, vão receber o conhecimento. O mundo também tem tudo isso para oferecer para os jovens hoje. O mundo tem o conhecimento científico para oferecer para os nossos jovens. O mundo tem os recursos para oferecer para os nossos jovens. A situação aqui é que você, jovem, você pode ter o conhecimento científico, você pode ter o recurso, mas você precisa definir na sua vida que isso não vai te afastar de Deus, que isso vai fazer com que você se aproxime ainda mais de Deus, e você vai usar o que Deus permitiu que você vivesse para honrá-lo. Meu filho, quando terminou o colegial, ele queria estudar numa boa faculdade. E ele se interessou por algumas faculdades nos Estados Unidos. Ele começou a observar, olhar. Já olhei para minha esposa e eu vou orar na contramão. Como assim? Não vou orar na contramão. Por quê? Eu não quero que ele vá. Não quero. Lembra? Falei para ela, eu vou orar na contramão. Eu não quero que ele vá. Que é isso, pastor? Seu filho queria ir para os Estados Unidos, que oportunidade! É, uma grande oportunidade. Não que eu duvide do conhecimento bíblico que ele tem, não que eu duvide da educação que ele tem. O problema é que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Nos Estados Unidos podia ter levado meu filho embora para sempre. Eu não quero isso. Não porque eu quero ele perto de mim, porque eu quero ele perto do Senhor, porque eu quero ele servindo ao Senhor. Orei na contramão, pastora Poema. Orei mesmo. Eu não quero. Se for para ir embora e se perder lá fora, eu prefiro que ele fique. Eu não quero que ele tenha grandes oportunidades de juntar dinheiro e se perca na servidão ao Senhor. Eu não quero isso, eu não quero isso. Aí ele começou a conversar, lembra? Conversava sobre isso, eu aconselhava ele. Alguma vez eu disse para você não ir? Não. Mas o meu Deus mudou o coração dele. O Deus que eu sirvo mudou o coração dele. De repente, não vou mais. Amém, glória a Deus. Vou ficar por aqui. E o que eu faço, pai? Eu disse: filho, faz tudo que você for fazer, faça pensando em ajudar pessoas.
Você precisa amar pessoas, você precisa querer aquilo que Deus quer. Deus quer pessoas salvas, lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. Então faça algo que vá aproximar você de pessoas, para que essas pessoas conheçam Jesus como Salvador. Graças a Deus. Ele se formou em matemática. E ele dá aula numa escola em Franca. Mas a maioria das aulas que dão recurso financeiro para ele são as aulas em que ele prega o Evangelho. Amém. Ele é professor da Bíblia dentro da escola. Amém. A oportunidade de ajudar pessoas, 350 crianças e adolescentes ouvem o Evangelho toda semana. E a autonomia em pregar. Foi assim, ó, você é batistão, não é? Sou. Então prega o Evangelho. Como? Tem liberdade, só prega o Evangelho. Amém. Era para ser uma aula de ensino religioso, E ele prega o Evangelho. Amém. salvação, e jovens e crianças já entregaram suas vidas a Cristo. Amém. Amados, eu não quero que meu filho se torne um milionário. Eu quero que ele sirva a Deus. Amém. Agora, se ele vai ser pastor, se ele vai ser missionário, isso é entre ele e Deus. Mas uma coisa nós precisamos entender: não importa se você é um operário, se você é um advogado, se você é um juiz, se você é um médico, não importa o que você é um ministério. Não é uma profissão só, é um ministério. Deus te colocou do lado de pessoas para que você evangelize essas pessoas, para que essas pessoas conheçam Jesus Cristo. Nossa vida é espiritual em todas as esferas, não é em uma só, mas sim em todas. Nós vimos ontem que o jovem José ocupou o governo do Egito. Ele não fez faculdade para chegar lá. Não? Sendo escravo? Sendo prisioneiro? Não. Quem o levou até lá? Foi Deus. Não estou dizendo que você não precisa estudar, não estou dizendo que você não precisa do conhecimento científico, não estou dizendo que é Deus quem abre as portas. É Ele que vai te usar e do jeito que Ele quer te usar. E aqui nós temos um desafio, porque estes jovens estão longe do seu país, longe de sua casa, longe da cultura, longe de Israel, longe da adoração ao Senhor, no meio de um povo pagão, longe de suas famílias. E de repente, olha, vocês vão ter que comer dos manjares do rei, adquirir o conhecimento babilônico. E aí então Daniel, por favor, a gente não quer isso não. Mas quem não quer? Aqui, os quatro. A gente não quer isso não. O versículo que nós lemos, no versículo 8, nos diz: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Jovem, você precisa tomar a decisão em sua vida de não se contaminar com o que o mundo oferece. Você pode sim obter os seus recursos de sobrevivência do mundo. Você pode sim adquirir o conhecimento científico que o mundo passa, mas você não pode se contaminar com o que o mundo quer da sua vida. Você continua sendo um filho de Deus, mesmo vivendo na Babilônia. Esses 4 jovens continuaram sendo israelitas, mesmo vivendo no Império Babilônico. A identidade deles jamais mudou. Então você pode atuar assim. O que não pode acontecer é sua identidade ser mudada. Você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. E isso não pode mudar. E agora nós estamos diante de um momento na vida desses jovens. Não, mas
né? Nós temos um eunuco que deve fazer exatamente o que Nabucodonosor manda. Não, mas nós não vamos comer. Mas como assim não vai comer, meu amigo? Aqui não tem isso. Você é servo agora, você é escravo. Não é assim que a sociedade faz? Não, meu amigo, olha, você entrou aqui, você está na faculdade, isso aqui é outro espaço, isso aqui não é igreja, Deus não cabe aqui. Loucura. Porque você leva ele em seu coração. Ele disse: não, não vou comer isso aí não. Como que eu vou fazer com vocês? Vocês precisam comer, porque senão eu morro. Vão me matar se vocês não comerem. Então, vamos fazer o seguinte: experimenta a gente por 10 dias. Dá para nós 10 dias. Água e vegetais. E depois desses 10 dias, vem cá, dá uma olhadinha como que a gente está. Rapaz deu uma olhada, só 10 dias? Só 10 dias. Falou que é 3 anos para chegar lá, né? O que é 10 dias diante de 3 anos? Dá tempo de engordar os bichinhos depois. Hã? Não, tudo bem. 10 dias, tudo bem. Pode ficar sem comer. E eles ficaram durante 10 dias. E aí vem o servo do eunuco, dá uma olhadinha nos jovens. E os meninos que comeram beterraba, geló, pepino, alface, rúcula. Eram os mais bonitos de todos. Que isso, pastor? Então tem que ser fitness. Vamos comer alface, tomate. Espera aí, meu amigo. Não foi o alface e o tomate que fez isso. Foi o propósito. Foi o propósito. O propósito era não se contaminar. O problema hoje é que as pessoas acham que as coisas terrenas podem mudar as coisas. E as coisas terrenas não podem mudar as coisas. O que muda as coisas é o propósito em que elas são feitas. E nós temos um grupo de jovens com o propósito de não se contaminarem. Eu como carne. Já percebeu que eu gosto, né? Muito. Apesar que hoje não está dando para comer tanta carne. Está no preço do ouro. Mas eu também gosto de legumes e verduras. Não tanto como de carne. Mas eu gosto. Existem coisas na vida que nós gostamos. Existem coisas na vida que nós podemos. Nos é lícito. Mas nem tudo nos convém. E é aqui que as coisas mudam. É quando o crente consegue identificar o que é lícito e o que não é lícito, porque a ele sabe o que não convém. E o que não convinha para eles era se contaminarem com as coisas do império. Era não se contaminarem com as coisas de Nabucodonosor. E por isso, quando foram examinados, eles foram os excelentes, porque eles não se contaminaram. A decisão tomada por eles foi de continuar sendo fiel ao que eles aprenderam durante toda a sua vida. Assim como Paulo exorta o jovem Timóteo. Olha, não abandone aquilo que você aprendeu desde a sua meninice. Que a sua mãe te ensinou, que a sua avó te ensinou, e que nós percebemos que há em ti a fé. Então continua firme com aquilo que você aprendeu. Não mude suas convicções. Amém. Fique firme
naquilo que você aprendeu da palavra, no conhecimento que você já alcançou de Deus. A convicção é a coisa mais importante na vida de um servo de Deus. Convicções não mudam. Amém. O mundo muda, a sociedade muda, a família muda, mas as convicções não mudam. Não importa onde você esteja, qual a circunstância, qual a situação que você vai viver, as convicções não vão mudar. Não é porque eles estavam longe de casa, não é porque eles estavam longe de Israel, não é porque eles estavam longe dos pais, não é porque eles estavam longe dos sacerdotes, é porque eles estavam perto de Deus. Amém. E muito perto de Deus. Amém. Isso levou eles a tomar a decisão correta. Mas as coisas, infelizmente, elas não param por aí, né? Nós temos a oportunidade de servir a Deus sempre, mas nós também temos lutas sempre, batalhas sempre. Ontem nós começamos a falar de que maneira você encara as batalhas, de que maneira você encara as lutas, porque é da maneira como você encara as batalhas, é da maneira como você encara as lutas, é que você será o crente que você precisa ser, ou aquele que você não deveria ser. Porque às vezes as pessoas acham que quando aceita Jesus, não é? A mentalidade lá das pessoas perdidas é a seguinte: não, nós vamos para a igreja porque os problemas acabam. Quantos faz mais de 10 anos que aceitou Jesus? Continua com a mão assim. Aí você perdeu todos os problemas. Não, eles continuam, não continuam? Sempre haverá lutas, sempre haverá dificuldades, sempre haverão circunstâncias difíceis. A única promessa que o Senhor Jesus deu foi isso: no mundo tereis aflições. Vocês vão ter aflição nesse mundo, vão ter dificuldade, vão ter luta, vão ter batalha. Aí ele vem e diz assim: mas tem de bom ânimo. Sabe o que ele está dizendo com isso? Fica muito animado, enche o seu coração com satisfação, com alegria, e fica bastante animado, que apesar da luta, apesar das dificuldades, eu, o seu Salvador, venci o mundo. Amém. Agora, lá não está escrito que vós vencereis, não. Nossa vitória não está baseada no que a gente faz, mas sim no que Ele fez por nós. Nossa atitude diante das circunstâncias é que vai provar se nós verdadeiramente servimos e honramos o nosso Deus. E agora vamos encarar um momento crucial na história. Porque esses jovens que tinham convicção de não se contaminar, também tinham convicção de que existia só um Deus. Não existe outro. E a gente só adora um único Deus. A gente só serve um único Deus. E a gente não vai se envolver com mais nada, a não ser com o nosso Deus. E aí nós chegamos aí dentro do nosso texto e observamos dentro dessa história há um outro momento em que a prova da fé desses jovens é feita de novo. O rei da Babilônia levanta uma estátua de ouro, cheio de orgulho, de satisfação. Por quê? Conquistei o mundo, sou digno de adoração, porque eu sou Deus no mundo, eu sou imperador. E vai acontecer o seguinte: nós vamos tocar uma música aí. Quem não dobrar o joelho vai ser lançado numa fornalha de fogo. Eu posso imaginar os quatro
Os 3 ali no cantinho. Agora Daniel não está. Tá? E aí? Vamos dobrar o joelhinho? E eu vejo um olhando para o outro e falo, mas de jeito nenhum. Está doido? Só existe um Deus. Estamos juntos? Não. Agora, eu preciso lembrar você que provavelmente foram mais do que 4 e foram mais do que 3 para lá. Onde está o resto? Isso quer dizer que a gente não depende dos outros para tomar a nossa decisão. Tá? Eu não dependo de ninguém para tomar minhas decisões. Eu vou tomar minhas decisões. E procuro tomá-las baseadas na palavra de Deus. E eu sei os resultados das minhas decisões. E eu sei que existe preço a se pagar quando as decisões são erradas. E que mesmo que Deus me perdoe, o preço vai ser pago. Ele vai me perdoar, mas o preço eu vou pagar. Então é muito importante entender que quando nós tomamos decisões baseadas no conhecimento do Senhor, nós entendemos o nosso Deus e que Ele é justo. Imagine comigo agora, minha mãe, vou usar a minha porque eu não quero usar a sua. Minha mãe desce no shopping lá em frente, no estacionamento, câmeras por todo lado, e você está do outro lado do estacionamento, acabando de estacionar seu carro, e aí para um carro, e o rapaz desce do carro e dá um tiro na minha mãe, e ela morre ali diante dos seus olhos, e filmada pelas câmeras do shopping. E passa alguns minutos, e eles prendem o cidadão que cometeu esse assassinato. E levam ele a juízo. Chega lá, o juiz ouve as testemunhas, vê a filmagem, vê que o cidadão parou o carro, atirou, ela morreu ali. E ele pega o martelinho, como de costume, não é? Ele bate, ele diz assim: eu julgo o réu inocente. Que isso? Que juiz louco, não é verdade? Todo mundo viu o que ele fez. Foi filmado. E ele julgou inocente. Esse juiz é justo? Sim ou não? Ele é justo? De jeito nenhum. Meu Deus é um juiz justo. E ele não fecha os olhos para as coisas. Quando eu vivo o correto, eu sou abençoado. Quando eu vivo o errado, eu sou perdoado. Mas o preço eu pago. Então eu sirvo a um Deus justo. E você também. Então aqui está a responsabilidade de nossas decisões. Nós sabemos que servimos a um Deus justo. Então cuidado com o que vai decidir. Nossas decisões não precisam ser tomadas de pronto. Nós viemos do mundo e o mundo diz assim: olha, surgiu uma oportunidade. Um negócio de oportunidade, um trabalho de oportunidade, algo na oportunidade. Então vamos abraçar, é oportunidade. Espera aí, a oportunidade honra a Deus? Está baseado nos princípios da palavra de Deus? Eu não tive tempo de analisar, então você fez errado. Porque você tinha que ter parado para analisar se aquilo de fato estava aprovado por Deus. Pastor, mas eu ia perder a oportunidade. Peraí. Se é Deus que está te dando, você não vai perder, é para você. Mas você precisa ter certeza se é Deus que está te dando. Absoluta no seu coração. Aqui está uma oportunidade que não foi dada por Deus a esses jovens, não é verdade? E eles sabiam disso. E agora a música toca. Todo mundo dobra o joelhinho. E os 3 rapazes ficam de pé.
Não dobre os seus joelhos. O rei tinha um pouco de amizade, eu imagino, com eles, não é? Ele vai lá pertinho e fala, ó, eu acho que vocês não entenderam. O negócio é o seguinte, nós vamos tocar de novo a musiquinha, tá? E a hora que tocar, dobra o joelhinho, senão vai morrer. E de pronto, a resposta. De pronto. Ó, nós não vamos dobrar nosso joelho, não. Se quiser tocar, toca. Se não quiser, não toca. Nós não vamos dobrar. E se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser livrar, nós vamos morrer. Mas fica sabendo que nós não vamos dobrar os nossos joelhos. Amém. Graças a Deus. Não importa se vamos morrer ou se vamos viver. Nós servimos a um único Deus. E se o Deus que a gente serve quiser livrar a gente, Ele vai livrar a gente. E se Ele não quiser, nós vamos morrer. Mas não vamos dobrar nele, não. Tocar a musiquinha, Michel. Dobrar não. O rei deu aquela olhada, mas não acredita. Está brincando com a minha cara. Ó, eu sou imperador. Eu mando nisso aqui. Trouxe vocês aqui, rapaz. Não, pega esses três. Joga lá. Quero ver mais não, esquenta. 7 vezes mais do que qualquer outra oportunidade. Põe bastante lenha nesse forno. Porque nós vamos assar os judeus hoje, os hebreus. Muitas vezes a nossa vida precisa passar pelo fogo. Só quando tomamos a decisão correta, isso é ouro, prata e pedras preciosas. Amém. Isso não queima com qualquer fogo. Amém. Agora, se a gente estiver na dependência das coisas terrenas, vivendo as coisas materiais, palha, madeira e feno queimam e deixa de existir. Lançaram os meninos lá. A Bíblia nos diz que as pessoas que lançaram se queimaram só de chegar perto. Estava quente, não estava? De repente, chega um lá na porta, vou ver se queimou, pastor Apoio. Dá uma olhadinha para ver se queimou. Eu nem bebi. Hã? A gente não jogou 3? Foi. Então eu estou doido. Porque eu vejo 4. E o semblante do quarto é semelhante ao filho dos deuses. E aí vem o rei. De verdade? É. Nossa. É mesmo? Tem 4. Com o nome babilônico, ele diz Mesaque, Sadraque, Abednego, sai. E saíram. E chegou perto. E a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha neles. Amém. Chama alguma havia tocado neles. Eles estavam sãos, intactos. E sabe o que tinha queimado? As cordas que os prendiam. Sabe por quê? Porque eles sempre foram livres. Amém. Depois que você conheceu Jesus como Salvador da sua alma, você se tornou livre. Amém. Liberto do poder do pecado, liberto do poder da morte, liberto das tentações deste mundo, liberto das coisas que Satanás pode colocar diante de você. Você só precisa se decidir a ser completamente liberto todo o tempo.
Porque algumas vezes o que a gente faz é que a gente é livre, a gente é liberto, mas a gente vai lá e se prende de novo ao jugo, se prende de novo debaixo do pecado, começa a dar atenção para as coisas terrenas, para as coisas do mundo, para os desejos da nossa carne, e a gente cai, não porque nós ainda estamos presos ao pecado, mas porque nós nos submetemos ao pecado. A Bíblia nos diz que nós somos servos de quem? A quem nós nos apresentamos por obediência, se é a justiça para a vida eterna, ou se é o pecado para a morte. Todos nós somos escravos de quem nós nos apresentamos para obedecer. Se nos apresentamos para obedecer a Deus e a palavra, somos servos de Deus. Se nos apresentamos para obedecer a sociedade, o mundo e o pecado, somos servos do pecado. É uma decisão que nós tomamos. Amém. Nós já fomos libertos. Amém. Pastor, mas é difícil. Quem falou que era fácil? Quem disse que ia ser fácil? O problema é que o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Se ele está pronto, ele precisa governar a minha vida. Amém. E não a minha carne. Minha carne precisa estar no lugar que ela tem que estar. Como Paulo disse, ela precisa estar morta para o pecado. Amém. Morta para o pecado. E aí que a gente erra por completo. E às vezes eu olho para as pessoas, quando a gente está pregando, a gente já vê a incógnita no olhar. O pastor está doido. Já teve essa impressão, pastor? O pastor está doido. Impossível viver isso aí. Você aceitou Jesus mesmo? Porque se você aceitou, é possível. Se você tem dúvida, é bom tirar hoje. E agora, se eu fosse você? Por quê? Porque é possível. Porque Ele me libertou, Ele libertou você. Mas e o que a gente sente, pastor? Tem hora que é tão difícil, é aí que a gente enrola a vida. Perguntei ontem e faço a mesma pergunta hoje. A gente sente com o que mesmo? Com o coração, não é? E o coração é? Enganoso. E? Não esquece o perverso. Certo? Porque ele é perverso. Nós vamos encerrar hoje de manhã, abrindo a nossa Bíblia em Josué. Mais uma vez falando sobre um jovem líder que substitui o homem de Deus chamado Moisés. No momento da substituição, quando as coisas estavam passando pela transição de uma liderança para outra, de um servo que tinha servido a Deus até o presente momento, e agora passar o bastão para o outro, que ia assumir a liderança e continuar caminhando com Israel para a terra prometida. Capítulo 1, versículo 8. Versículo 7, perdão. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E então farei prosperar o teu caminho. Será bem. Hã? Será bem. Coisa maravilhosa, não é verdade? Só que como para qualquer outro cristão, faltou ainda. E Josué foi exortado 3 vezes dentro do texto. Josué, tem bom ânimo. Josué, tem bom ânimo. Eu imagino, não é?
Sabe quando você está pesaroso, que perdeu alguém que você ama? Josué está pesaroso porque ele perdeu Moisés sentado numa pedra. Imagina assim, sentado numa pedra. Moisés morreu. E agora? Deus entra. Josué, tem bom ânimo. Josué, tem bom ânimo. Josué, não te mandei eu. Tem bom ânimo. Ou seja, vai ter luta, Mas esteja animado. Amém. Fique animado. Anime-se. Lute. Batalhe. Empenhe. Dedique-se. Esforce-se. Mas não se esqueça, Josué. Tenha na mente a palavra. Tenha na mente aquilo que você aprendeu. Viva aquilo que você aprendeu. Pratique aquilo que você aprendeu. E eu vou fazer com que seu caminho, com que sua vida seja próspera, Josué. E você será bem sucedido, Josué, se você não se desviar da minha lei. Quer ter uma vida de sucesso? Quer ter uma vida próspera? Quer ter uma vida bem sucedida? Então não abandone a lei do Senhor. Amém. Não abandone a palavra de Deus. Amém. Nós vimos José, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Coração, nomes mudados, moradias mudadas, mas os corações nunca mudaram. Amém. Não importa o que eles vivessem, eles nunca iriam mudar. Cabeças curvadas e olhos fechados. Como você, jovem, eu sei que os ataques de Satanás são grandes. As pressões do mundo, da sociedade, dos amigos, até mesmo da família, são grandes. Dos familiares também. Mas você já propôs no seu coração não se contaminar com as coisas deste mundo? Você já colocou na sua mente que você vai se esforçar todo o tempo? Que você vai ter muito esforço em servir a Deus fielmente? Você vai se empenhar para isso? Você confia nas promessas do Deus que salvou sua alma. Ele vai fazer com que você tenha uma vida próspera e bem sucedida. Prosperidade não está ligada unicamente a finanças, mas existem várias maneiras de ser próspero. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos hoje de manhã. Pai, como é maravilhoso observar na vida de jovens, seres humanos, assim como nós, mas jovens que se decidiram em servir ao Senhor. Um exemplo para ser seguido pelos jovens de nossos dias. Pai, que o Senhor nos ajude a nunca perder de vista o privilégio que temos em servi-lo e o quanto é maravilhoso viver o seu propósito. O quanto é maravilhoso, meu Pai, ter a vida dirigida pelo Senhor. Abençoe, meu Pai, os jovens e adultos da Igreja Batista Independente de Serrana. Meu Pai, que estas famílias, que esses jovens continuem firmes durante toda a sua vida servindo ao Senhor. E que os ataques de Satanás, o pecado, as tentações, o que o mundo vai colocar diante dos seus olhos, nunca os afaste da tua presença. Ainda quando não terminei a oração, se de alguma forma a palavra de Deus falou com você hoje de manhã e ontem à noite, sobre a vida que você precisa viver, as decisões que você precisa tomar, e você gostaria que eu orasse por você, eu quero que você levante a mão e eu estarei orando por você. Alguém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso. Eu peço ao Senhor por estas vidas que levantaram suas mãos. Pai, o Senhor conhece os seus corações, que o Senhor possa dirigir, guardar e proteger os
os seus filhos debaixo das santas mãos do Senhor. Michel. Sou Michel. Ainda cabeças curvadas, olhos fechados, nós vamos encerrar o nosso tempo na oração. Nada a acrescentar, meu Deus, daquilo que nós entendemos que, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, pela obediência do Teu servo, foi nos entregado nesta manhã. A não ser, ó Deus Pai, a convicção de que, com sinceridade, cada um de nós aqui, durante cada momento de exposição da Tua verdade, das ilustrações, das colocações, ó Deus, dos exemplos bíblicos que o Senhor nos deixou para servir como direção para as nossas vidas e como base da nossa fé, ajude-nos, ó Deus, a decidir pelo Senhor sempre e sabermos, ó Deus, com muita convicção no nosso coração: eu não quero me contaminar, eu não quero, eu não vou. Não querer é pouco, é dizer eu não vou me contaminar, eu vou me manter com o Senhor. Eu já vi que essa é a sua vontade, eu já vi que é isso que vai dar certo. Então a minha oração como pastor da nossa igreja é que Deus conceda, Deus Pai, desejo, vontade e a força necessária para que teus filhos, ó Deus, lutem na sua vida, para realmente se manter de pé, como aqueles teus homens ali mantiveram naquele momento, e não nos contaminemos, que nós continuamos firmes, independente do momento que nós estamos vivendo. Pai, obrigado, Deus, pelo momento, pelo tempo, pela vida, pelo teu servo, pela tua palavra, pelo teu Espírito. E oramos, ó Deus, que as decisões tomadas, que as reflexões que foram feitas, realmente, ó Deus, gerem frutos para a honra e para a glória do Senhor e para a mudança e transformação de vidas. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos com muita gratidão. Amém e amém.